Bolsonaro tá lá no hospital, né, todo moribundo, e nós temos que acompanhar o Bozo Freak Show, que são as postagens corriqueiras desse reality show dentro da UTI do Bolsonaro, ali fazendo toda a sua recuperação. Mas enquanto o Bolsonaro não sabe se vive mais ou vive menos, o Centrão já articula a sua substituição e está usando esse momento de fragilidade do Bolsonaro para pressioná-lo. Porque o Centrão, segundo as informações do Estadão, não quer o Eduardo Bolsonaro nem pintado de ouro. Porque o Centrão, nas entrelinhas, acha o Eduardo Bolsonaro um tremendo de um idiota. Então impressiona para que o Bolsonaro descarte o Eduardo e escolha o Tarcísio de Freitas. Pode ser que esse seja um motivo do Bolsonaro estar meio azedo com o Tarcísio. E talvez esse possa ser também o motivo da Michelle ter blindado o Bolsonaro. E ela é a única figura que está lucrando politicamente com essa história toda de internação, porque ela pode ocupar esse espaço e ser a candidata em 2026 apoiada pelo Bolsonaro. A única certeza que eu tenho de toda essa história é que foi uma tremenda burrice o Eduardo Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos, porque ele se anulou politicamente por completo. Na sua opinião, você acha que a Michelle ela tem condições de ser essa candidata do Bolsonaro? O Bolsonaro está azedo na relação com Tarcísio de Freitas por conta das pressões do Centrão? Em termos políticos, o Eduardo Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos ajudou, atrapalhou, foi uma burrice? Deixe o seu comentário, quero muito saber a sua opinião. Deixa também o like se você concorda com o Centrão que o Eduardo Bolsonaro é um tremendo de um idiota. E se inscreva no canal rumo aos 400 mil inscritos. O jornal Estadão trouxe uma informação muito interessante nesses últimos dias sobre as articulações que o Centrão está fazendo para que o Bolsonaro apoie de uma vez por todas o Tarcísio de Freitas. A gente sabe que o Tarcísio ele é o preferido do Centrão por ser mais pragmático, por ser mais maleável. Mas o Bolsonaro ele reluta em dar o seu apoio ao Tarcísio de Freitas. Só que quanto mais o Bolsonaro demora, pior vai ficando e a pressão vai aumentando, porque o Tarcísio, ele, ou o outro candidato, ele precisa definir o seu futuro político para 2026. Porque se o Tarcísio for mesmo disputar a presidência da República, ele precisa deixar o governo de São Paulo em abril e já se posicionar. Da mesma forma que ele tem que se posicionar para disputar de novo o governo do estado. E os outros governadores para disputarem o Senado, ou seja lá, o que eles quiserem. Por isso que o Ciro Nogueira, faz aí um mês e meio, 2, falou que aquele candidato que tiver o apoio do Bolsonaro vai se comprometer em dar o indulto presidencial para ele quando ele for preso, ele Bolsonaro. Então existe essa pressão muito forte para que o Tarcísio de Freitas seja o substituto do Bolsonaro. Isso todo mundo sabe, o que nós não sabíamos e que estava ficando cada vez maior. E o Centrão não quer o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Segundo informações do Estadão, o Centrão vê o Eduardo Bolsonaro como alguém de difícil diálogo, inflexível e que não é bom de articulação. E ele tem um perfil confrontador. E caso ele, Eduardo, seja presidente da República, ele poderia romper com o Congresso, levando o país para uma crise institucional muito profundo, que inviabilizaria o avanço das instituições e o bom andamento do país. Havia esse temor também com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro cedeu principalmente na segunda metade do mandato, lá para 2020 e 2021, quando ele se entregou de fato para o Centrão, com a substituição do Rodrigo Maia pelo Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. Em outras palavras, o Centrão considera o Eduardo Bolsonaro como sendo um completo de um idiota. E ele deu essas demonstrações de que ele é um idiota com as pressões que ele fez para que os Estados Unidos acabassem tomando algum tipo de atitude aqui no Brasil e nas denúncias que ele fez contra o Alexandre de Moraes. Porque para atuar politicamente tem uns momentos que você tem que demonstrar força. Mas num contexto polarizado que nós estamos vivendo, o que não há nenhum problema nisso, eu acho até bom, essa polarização, muitos dizem que é ruim. Eu vejo que é bom porque aumenta a politização do Brasil, aumentou muito nos últimos meses, nos últimos anos, melhor dizendo. O Eduardo precisaria ter um poder de negociação e ele não tem. E ficou provado, né? Porque nesse momento jurídico do Bolsonaro, o adequado seria o Eduardo dar uma baixada de bola e ele não deu. Então ele não é bom.
E ele errou com essa viagem para os Estados Unidos, esse autoexílio. Foi uma burrice sem tamanho, mais uma do Eduardo Bolsonaro. Porque ao ir para os Estados Unidos, o Eduardo, ele abriu mão do mandato. Então ele já não é mais um político. Qual era o interesse nosso da cobertura política? Ora, o Eduardo é um político brasileiro, no território estrangeiro, conspirando contra as instituições. Então ele é um traidor da pátria. Quando ele deixa o mandato de lado, ele é simplesmente um cidadão brasileiro que tem relações com potenciais políticos americanos, dialogando. O que isso muda? Não muda nada. Ah, ele é filho do presidente, ok, mas ele não tem mais poder, não tem a relevância dele, caiu muito. Então não há mais um envolvimento do Eduardo Bolsonaro diretamente com o cotidiano nacional, com o cotidiano brasileiro, ou com a política brasileira. Então o interesse da mídia, da cobertura política com ele caiu muito. E pelo fato dele não estar mais participando do dia a dia da política nacional, ou do dia a dia do Brasil, ele se isola e perde força. Para ser novamente deputado federal, ou para ser senador da República, ok, dá para ele ter voto. Mas para presidente do país, não, ele precisa estar envolvido com as questões nacionais e ele não está. Eu vou esperar o helicóptero passar e eu já volto. Passou o helicóptero e pode ser por isso que o Bolsonaro ele está tão irritado com o Tarcísio de Freitas. Porque segundo a Bela Megali do O Globo, a relação do Tarcísio e do Bolsonaro tá a pior de toda a história. E o próprio Bolsonaro tem revelado isso. Porque o Bolsonaro quis trazer o Tarcísio para dentro do PL. O Tarcísio não quis. E por vários motivos. O Tarcísio sabe que ele não precisa do Bolsonaro para ser competitivo em 2026. Porque nós temos um cenário de polarização, 49% para a direita e 49% para a esquerda, no segundo turno. O Tarcísio só precisaria derrotar os seus adversários no primeiro turno, os adversários à direita. E pelo fato dele ser governador de São Paulo ter uma avaliação boa, isso já o garantiria na visão dele contra os demais. O Bolsonaro quer o Tarcísio dentro do PL porque assim iria tirar um pouco da pressão sobre o Hugo Mota. Porque o Hugo Mota é do Republicanos, os Republicanos é o partido do Tarcísio de Freitas. Então, para o Hugo Mota e para o partido, é muito interessante que o Bolsonaro continue preso sem ser anistiado, porque isso daria projeção para o partido. O Tarcísio, ao se manter no Republicanos, frustra os planos do Bolsonaro. E o Tarcísio também tem problemas em São Paulo, porque se ele anunciar que vai para o PL, é óbvio que ele iria disputar, ou que ele vai disputar a presidência da República, o que deflagraria uma disputa pela sua sucessão em São Paulo, principalmente entre o Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, que é aquele prefeito lá das mídias sociais, o influencer, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Então o Tarcísio tem motivos para ficar no Republicanos, o que deixa o Bolsonaro muito irritado. E esse momento também, a gente consegue entender o avanço da Michelle Bolsonaro. Porque nesse momento poderia estar acontecendo uma grande peregrinação de aliados de Bolsonaro ao hospital nesse momento de fragilidade. Ele teve uma piora no final de semana. Teve ali um aumento da pressão arterial. Pode ser um indício de algum problema renal dele. Falaram que foi controlado. Ok. Mas, nesse momento, quem está lucrando politicamente? A Michelle, porque ela está sendo associada mais ao Bolsonaro do que qualquer outra figura política. Porque ela vai passar os próximos 2 meses dentro da UTI junto com o Bolsonaro e ela vai estar se mostrando a esposa caridosa, penitente e servidora para o Bolsonaro. Então isso tudo é muito importante para entender essa jogada na sucessão do Bolsonaro, porque a direita está se movimentando e a Michelle também está. Um agente importante dessa história toda é o Flávio, porque o Flávio, ele, entre o Eduardo e ele, Flávio, o Centrão preferia o Flávio. Mas o Flávio foi muito criticado porque na internação do Bolsonaro para a última cirurgia ele ficou em Cancún. Aliados do PL, aliados de Bolsonaro, incluindo o Silas Malafaia, nos bastidores criticaram muito essa ação do Flávio Bolsonaro. E a Michelle, quando marcou um louvor numa rede social, ela não colocou o nome do Flávio. Marcou todos os filhos do Bolsonaro, menos o Flávio. Então há essa disputa, pode até ser branda, informal, dentro da família Bolsonaro, pelo espólio do pai, entre o Flávio e o Eduardo. Mas nesse momento a situação não está boa para nenhum dos dois. Mas está boa para o meu cabelo, hein? Ó. Mas vamos continuar observando isso, porque os fatos eles estão se sucedendo e está ficando bem interessante acompanhar essa disputa pelo espólio de Bolsonaro. Mas perceba que ele já foi jogado fora.
Ele já está descartado. Mas ainda não enterraram esse corpo e ele está lá fedendo.